Você já se sentiu travado na hora de mestrar uma sessão de RPG? Já ficou aquela sensação de que os jogadores parecem não interessados ou não tão empolgados quanto você na hora de uma determinada cena, na hora da sessão? Se a resposta for sim, fica tranquilo, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, acontece com todos os mestres que narram. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros que todo mestre comete e como evitá-los numa sessão de RPG, ok? Mas antes, se inscreve no canal e vamos comigo. O erro número 1 é aquele de narrar demais uma cena e os players não agirem, ok? O que acontece? Você chega num determinado lugar, e eu gosto muito de florestas, por exemplo. Você chega numa floresta, aí você entra naquele modo Tolkieniano. Você narra detalhadamente tudo. A folhinha que tá no chão, a folhinha que tá na árvore, a árvore como ela é feita, se ela tem frutos, se ela não tem frutos, o animalzinho que passa. Você perde alguns minutos narrando essa cena. Se você ver os meus vídeos aqui de narrações, eu faço um erro muito grande. E aí eu cheguei a um ponto e falei, não cara, se a pessoa quer saber, assista o vídeo. O que acontece? Você, como mestre, agilidade é o ponto, entende? Você chega, vocês estão numa floresta, as árvores então, elas formam, por exemplo, um túnel, ou elas formam um labirinto. Você sente o cheiro da grama, aquele cheiro forte da grama, ou o cheiro do mofo de um lugar que não é explorado há muito tempo, tá? A grama, ela chega até a altura dos pés de vocês, elas passam, chegam na canela, e vocês, né, percebem que os troncos das árvores são escuros. O que vocês fazem? O que vocês fazem? Jogar a responsabilidade para os players é a melhor coisa que o mestre faz. Joga para os players e deixa eles explorarem, eles fazerem testes, eles pedirem alguns testes. Você pode deixar alguns testes pré-determinados já para eles encontrarem situações, encontrarem pistas nessa cena, mas deixa eles perguntarem, pô, vou rolar um teste de natureza, vou rolar um teste de percepção, vou rolar um teste de investigação, vou rolar uma sobrevivência. Deixa com eles, ok? Isso nos traz ao erro número 2, que é criar um roteiro muito rígido. Criar uma história muito rígida. Nós como mestres, a gente sabe que a hora de preparar as sessões, a hora de narrar as sessões, a gente cria uma história, a gente quer que aquilo no mínimo seja seguido, ok? Isso acontece, às vezes a gente se atém tanto àquela narrativa, àquela história, que a gente não dá a possibilidade dos players seguirem uma side quest, por exemplo. Você já fica, pô, uma side quest, cara. O que a gente vai fazer a partir de agora? Deixa eles explorarem. O que eu faço? Um exemplo meu, né? Então, por exemplo, eu tô narrando essa aventura aqui, que eu vou deixar o link aqui em cima, e o grupo, a ideia era eles estarem em Harten, que é o mundo que eu criei, e explorarem uma história que vai de X a Y, tá? Até enfrentar o vilão principal, que não é um deus. Só que, no determinado ponto, eles falaram, não, vamos seguir a quest do Tom, e levou eles a Faéria, certo? Aquilo me quebrou totalmente. Mas eu falei, não, ok, vamos seguir essa narrativa. Vamos criar os mapas, que eu gosto muito de criar mapas, né? Hoje a gente joga com 3D. Eu falei, não, vamos explorar, deixa eles explorar. Tanto que agora eles estão em Faéria. Faéria envolveu o BG de um dos personagens na mesa, e pouco a pouco estou contando. Existe uma história secundária acontecendo naquele meio tempo, naquele ponto, e eu vou fazer, talvez, não sei ainda se eu mesclo com a campanha principal, não sei. É algo que eu ainda não decidi. Mas é isso. E o erro número 3 é criar NPCs sem personalidade. Puta, cara, eu cometo muito esse erro. Porque a gente quer agilidade. Mestre, quando tá contando uma história, quer agilidade. Não quer saber dos players conversando com todo o NPC que eles encontram. Eu encontro o bartender, eu quero conversar. Eu encontro o cidadão na rua, eu encontro o guarda, eu encontro o ferreiro. Isso, de certa forma, dá um trabalho. Porque nós não somos mestres em teatro. A gente não vive de teatro. Mas a minha dica aqui, cria um tique. Por exemplo, o taberneiro, ele é um halfling, obviamente, ele é baixinho, a roupa cheia de gordura, aquela camiseta branca toda manchada, certo? Só que ele tem a maneira de ficar fazendo, sei lá, um tique, fica, sabe? Sim, sei lá, ou ele manca na perna direita. Isso, quando os players forem falar desse taberneiro, eles vão falar, pô, o taberneiro, lembra o taberneiro que manca? Dá um toquezinho, dá um tiquezinho nele, que você vê que vai ficar muito legal das sessões de RPG. O erro 4 querendo ou não, é uma característica de sistemas de turnos, que são os combates longos. Só que tire um pouco aquela narrativa mais mecânica, não só narra números. A CA do Guerreiro 16, você tira 17 e você acerta. Próximo. Não, cara, pô, dá uma narrativa legal pra ele. Eu, com o meu ladino, eu me movimento por trás dele e golpeio ele. Então, como o meu golpe passa a ser a dele, eu cravo a adaga na lateral do corpo dele e puxo. Nisso, furo a armadura dele. Ou você mesmo, como mestre, narra assim, sabe? Às vezes os players, eles têm um pouco de vergonha de narrar assim. Mas, cara, narra assim, você vê que vai ser show, vai levar você longe. E o erro 5, que eu cometi muito esse erro no passado, quando eu mestrei a campanha antiga que eu mestrava, eu parei de me divertir. Virou um negócio tão automático que era, vamos jogar, começo, meio e fim, acabou a sessão, valeu. Eu chegava no celular, ei, gostaram da sessão? É isso. Cara, não, se divirta. Se divirta o máximo possível, dê risada, fale besteira, seja você mesmo, seja autêntico e se divirta. Um erro extra que eu vou dizer pra vocês, não é um erro, é um medo que todo mestre tem, é pedir o feedback. Peçam um feedback. Feedback é importante pra saber se tá todo mundo se divertindo, se tá todo mundo curtindo a mesa que você tá mestrando, a maneira que você tá mestrando. E, cara, feedback é vida.
Ser mestre de RPG parece um desafio, certo? Mas você não precisa ser perfeito. Só precisa estar aberto a aprender e melhorar. E se essas dicas aqui, se a análise desses erros te ajudarem de alguma maneira, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí que isso me dá uma força muito legal. Não esquece de compartilhar com os amigos e vamos, que logo logo tem mais. É nóis.